galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, ontem tivemos um dia histórico porque o ministro Luiz Roberto Barroso anunciou que vai se aposentar. Não vai ficar até o final, até 2033, que é quando ele podia ficar. Resolveu antecipar, já se fala muito sobre isso, já se fala sobre possíveis sucessores. Dois nomes já despontam como favoritos, o Messias e o Pacheco. Também tem outros correndo por fora. Serão algumas análises que eu acho que são relevantes, quero comentar com vocês. Isso sobre a possível indicação do Lula, critérios que ele pode levar. E também algumas análises da turma da direita. Essas são interessantes. E também tem algumas coisinhas aí, né, de algumas motivações extras que levaram aí o ministro Barroso a pedir uma aposentadoria mais cedo. Muita coisa pra gente comentar nessa primeira parte. Na segunda, continuaremos falando sobre o judiciário. Pra gente ver algumas coisinhas que estão acontecendo no Brasil, no Estado Democrático de Direito. No dia de ontem, tivemos aí alguns casos envolvendo o Felipe Martins e também o Câmara, alvos aí do inquérito da trama golpista. Também temos que falar do seu Talhaferro, temos que falar do Daniel Silveira, temos que falar do Didi Red Pill e olha lá pra fora, pro outro lado do hemisfério. O que está acontecendo nos Estados Unidos em relação a essa juristocracia? Lá é bem animador para a direita, né? Diferente do Brasil. Então tem muita coisa para a gente comentar sobre 2026, falar de Bolsonaro. Temos que falar da visita do Ciro Nogueira. O que o Ciro não falou chamou mais atenção do que ele disse. Inclusive a postura dele. Terceira parte, se der tempo de a gente chegar lá, tem umas coisas ligadas aí à agenda econômica do governo Lula, a MP, o Haddad, vários e vários impostos, algumas mudanças aí de mudança na sociedade e no final mais alguns assuntos que mostram porque o Brasil não sai do lugar. Depois desta longuíssima introdução, vamos lá. Cadê meu telefone? Deixa eu até pegar meu telefone aqui, ó. Peraí. Foi mal. Nem ia dar play no vídeo de Barroso nem nada, mas eu queria ter o telefone aqui porque tem algumas coisinhas pra gente comentar mais tarde. Mas enfim. Barroso ontem, mais uma vez, chorou. O bicho tá um chorão, viu? Ei, bicho chorão. Aí foi lá, fez aquele discurso, né, manhoso. Aí outros ministros também se emocionaram. Aí falou que a vida separou ele do Gilmar Mendes, mas depois eles se reencontraram, viraram amigos de novo. Aí faz um discurso todo meloso. E no final desse vídeo, que eu nem vou dar play, porque vou evitar a fadiga de vocês, que a voz do Barroso é muito chata. Ele fala o seguinte, né, que ele usa o termo: o Brasil me deu tudo que eu tenho, é muito além do que sonhei, quando tudo começou ao longo dos anos, aprendi a conviver, admirar os colegas com os quais compartilhei a aventura de fazer justiça nesse país formidável, mais complexo. Ele sai desenrolando isso daí e tudo mais, falando das dificuldades que é ser jurista no Brasil, mas no final ele agradece que isso é muito bom por poder, né, experimentar o pluralismo típico das sociedades abertas. Que é a tese lá da turma do Soros, né? Que é a tese lá do Karl Popper. Aí o Arthur comenta: não bastasse todo o mal que ele fez ao Brasil, Barroso termina definindo a tese sociológica de Soros ao elogiar o pluralismo típico das sociedades abertas. A Open Society pira. Quem nem anunciar no intervalo da MBA. Tá. Que deve ser NBA. Ele botou MBA, né? NBA lá do basquete. Mas vamos lá. Barroso saiu. Quem que deve entrar no lugar do Barroso? Obviamente alguém 100% alinhado ao regime, né? Alguém defensor de perseguição, arbitrariedade, mas obviamente 100% técnico e que vai defender o Estado Democrático de Direito, seja lá o que isso for, né? Aliados veem como baixa a chance de Lula indicar uma mulher para a vaga de Barroso no Supremo. Por quê? Porque o Barroso falou, né? Deu essa sugestão: Lula, vai lá, coloca uma mulher. Mas a priori, né, os principais cotados seriam Messias, da AGU, Bruno Dantas, do TCU, Pacheco, do senador, né? Vinícius de Carvalho, que está na CGU, e botaram ali o Wellington Silva Petrobras. Esse nome eu nunca nem tinha escutado, acho que é a carta fora do baralho, não sei nem porque apareceu. Enfim, quando o Metrópolis aborda sobre o pedido do Barroso, destacando, cara, a Carmen Lúcia, a Rosa Weber, quando se aposentou, o Lula colocou o ministro Zanin, né? Então, meio ruim, né? Na verdade, o Zanin foi qual? Foi na... Eu nem sei, desculpa, a Rosa Weber, não sei nem se foi o Zanin ou foi o Flávio Dino.
Então diminuiu o número de mulheres na corte. Então agora seria o momento do Lula colocar mais uma para ter representatividade. Mas o Paulo Capelli foi lá apurar e falar que, embora Barroso tenha sugerido a indicação de uma mulher, quem agora desponta como favorito a ser escolhido pelo Lula é o Messias. Todo mundo conhece. Inclusive, ele já conta com apoio importante. E realmente é importante. Não para nós. Acho que nenhum de nós temos, sei lá, nenhum tipo de empatia, mas é um grupo que manda e desmanda quando o assunto é judiciário e, obviamente, pelas suas ligações umbilicais com o PT, que é o grupo Prerrogativas, e tá ali, né? Prerrogativas. Messias é o nome natural ao Supremo e seria irresponsabilidade Pacheco deixar a eleição em Minas. Arrumaram uma desculpa para jogar o Pacheco de lado, né? Tá ali. Grupo Prerrogativas defende Messias e cita papel de Pacheco em 2026. Quando do grupo diz que a AGU tem condições de honrar a confiança de Lula e ver Pacheco como nome forte ao governo de Minas. Olha, depois que saiu a pesquisa que Aécio pode ser eleito senador em Minas Gerais, eu não falo que é impossível o Pacheco se eleger governador. Que o brasileiro ainda está dormindo sobre o que se passa neste país. Favorito para suceder Barroso no Supremo viajou com Lula para a Bahia. O Igor Gadelha conta que quando Barroso estava anunciando a sua aposentadoria mais cedo, o Messias estava ao lado do Lula. Foi lá, Salvador, um anúncio lá da fábrica da BYD, os investimentos aí da Petrobras, e tá ali, ó. Ele viajou no avião presidencial com Lula, nas agendas, sentou-se ao lado dos senadores Ângelo Coronel e Otto Alencar. Sabemos que será, sabe, um ministro extremamente imparcial, sabe? Sempre ao lado do Lula, né? Imparcialmente lulista. A Globo diz que o entorno de Lula vê Messias à frente por vaga de Barroso, em disputa que também tem Pacheco e Bruno Dantas como cotados. E acho que a Globo normalmente, né, tem fontes dentro do governo Lula. Às vezes até parece que é a Globo que manda no Lula. A Natuza Neri também falou sobre isso. Será rápida e possivelmente logo depois que Lula retornar de sua viagem à Itália. Está quase dobrando a esquina, então será logo o Messias. Tem outra vantagem comparativa, porque se enquadra no critério de confiança, ele também é evangélico. Assim, Lula ainda ganha um discurso com a comunidade evangélica. Até eu comecei a me coçar aqui já. É sério mesmo? Gente, não acredito nisso não. Eu não acredito que tenha algum brasileiro boca aberta assim, não, olha, o Lula indicou um evangélico. Oh, meu Deus, né? Agora eu vou fazer o L. Agora eu vou fazer o L, porque o Lula indicou um evangélico. Quem é o evangélico? O Messias. Não é possível, velho. Não é possível. Não é possível. É assim, a Globo News é uma central de propaganda do governo. Eu acho que essa escolha, inclusive, da cor vermelho, não deve ser aleatório. Acho que a Globo escolheu vermelho exatamente para combinar com o PT. Aí vem a Ana Flor. Para ela, o Messias é o mais cotado. Pela tendência de Lula, desde a primeira indicação, diria que o nome natural seria Messias. Não só o nome do PT, naquele áudio clássico da Dilma, né, do Messias, mas que é de total confiança do Lula. Por que será? Mas a pressão, inclusive, de ministros próximos a Lula no Supremo para que seja Rodrigo Pacheco. É o Senado que chancela a indicação do presidente da República. Quem trouxe uma análise para explicar a possibilidade do Lula não indicar o Messias e falar das possíveis vantagens de indicar o Pacheco foi a Bela Megali. Agora de manhã, 4 da manhã, né? Já tá aqueles burburinhos, aí você não sabe até onde essa matéria, sei lá, vem da cabeça do Lula ou é uma espécie de torcida de alguns ministros do Supremo em emplacar o Rodrigo Pacheco, que já se mostrou ao longo dos últimos 4 ou 5 anos 100% alinhado ao regime de exceção. Aí tá ali. Um deles... Desculpa, leu a manchete. Lula terá que decidir entre 2 critérios na escolha de substituto de Barroso. Avalia os ministros do Supremo.
Aí, um dos critérios que o Lula vai se basear é a confiança. Eu não sei porque ele não confiaria também no Pacheco, né? É quase um filho pro Lula. Utilizado pelo presidente para nomear os 2 ministros, né, que indicou ao Supremo em seu 3º mandato. Eu não sei nem pra que explicar isso, né? Assim, ainda tem que falar que o Lula confia no Zanin, que foi seu advogado, confia no Flávio Dino, que tem foto aí, não sei se na época era adolescente, o Lula com o cabelo todo preto, barba preta, né? Fake sua miséria. E tava lá o Flávio Dino caminhando todo desgraçado lá no fundo, as bandeiras do PT. Ainda tem que falar que ele indicou por ser pessoas de confiança, o cara que era ministro da Justiça do Lula. Mas a Bela Megali lá desse spoiler, né? Porque talvez tenha algum brasileiro que não saiba. E aí, se seguir por essa linha, magistrados não têm dúvida de que Lula indicará o AGU, o Messias, para a cadeira de Barroso. Ligado ao PT umbilicalmente, Messias é quem tem maior apoio dentro do partido e do Prerrogativas. Porém, entretanto, todavia, né, o outro critério não necessariamente passa pela confiança, por mais que o Lula tenha confiança no Pacheco, que tá ali, ó. Ministros do Supremo pontuam, no entanto, que desta vez o presidente pode colocar o critério político e de governabilidade como prioridade, especialmente por estar próximo de um ano eleitoral. Ministros do Supremo pontuam, né? Ministros pontuam. Os ministros pontuam, né? É o que eu tô falando, não sei até quando essa nota vem da cabeça do Lula ou já é propaganda do próprio Supremo tentando emplacar o seu candidato preferido. Se isso ocorrer, Pacheco levaria vantagem. Apoiado pelo Davi Alcolumbre, a escolha de Pacheco poderia ajudar Lula a consolidar votações importantes no Senado para seu governo. Além disso, já chegou ao Supremo a informação de que o Senado pretende aumentar a pressão sobre o presidente para que Pacheco seja indicado. O senador também tem apoio dentro do Supremo, como Gilmar Mendes e Moraes. Não que o Messias também não tenha, né? Eu acho que é só questão de amizade, né? Um relacionamento que já começou há mais tempo. Quantas e quantas vezes aí o Pacheco segurou tudo, não vai passar nada para manter tudo como está. E está aí. As forças de bastidor se movimentando. Acho muito difícil o Lula escolher um nome que não seja algum desses dois, né? Uma torcida tão grande, o PT e Prerrogativas pelo Messias, o Supremo pelo Pacheco, junto com o Davi Alcolumbre. Então, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. A critério de informação, eu achei assim, às vezes falar o óbvio é importante, sabe? Botar isso na manchete. Quanto grande parte do brasileiro, sabe, acha que política é bobagem, que as coisas não mudam, que tanto faz, tanto fez, Lula e Bolsonaro. As pessoas, elas seguem se queixando cada vez mais. Uai, o que tá aberto aí que fez essa zoada? Deixa eu ver o que tá aberto aqui. Fez uma zoada aqui. Acho que era uma aba do Instagram que tava aberta. O Instagram faz uma zoadinha. Deixa eu voltar. Será que o volume do lugar aqui, pronto. A galera que acha que é tudo igual, tudo mais, mas que tá vendo cada vez mais, sei lá, o poder judiciário crescendo e fazendo coisas que eles se questionam, né? A própria imprensa se questiona, cobra uma certa autocontenção do poder judiciário. E o que é que você enxerga aqui? A aposentadoria de Barroso faz do PT a sigla com maior número de indicações ao Supremo da democracia. Democracia. O Brasil vem sendo governado pelo PT desde 2003. Teve 1 ano e meio ali, mais de Temer. 4 anos. Eu não sei nem se dá pra falar que foram 4 anos de Bolsonaro. Teve 1 ano de Bolsonaro, daquele jeito, com todo mundo atrapalhando. Depois vem o Fique em Casa, que são 2 anos de caos. E o último ano, que já é basicamente ano de eleição, que vocês também viram o que aconteceram, né? Mas você teve 4 anos da era Bolsonaro. Então, se a gente tá no ponto que a gente tá neste momento, é por causa do PT. O PT é o grande problema a ser combatido neste país. Mas a grande massa ainda não chegou a essa conclusão. Eu sei que ontem algumas pessoas que transitam bem no judiciário, que eu sempre falo pra vocês, quer saber o que o judiciário tá falando? Corre lá na Bela Megali, que ela acabou de falar com o judiciário, como vocês podem notar, e corre na coluna da Luísa Martins. Eu acho que a Daniela Lima perdeu
né, a preferência na informação, né? Tá no UOL. Quem que lê o UOL? Quem que lê o UOL? O UOL é fedorento, né? É tipo segunda divisão. O Supremo é prestígio, é Globo, sem nem ter um nome bonito, porque é uma mídia internacional, né? É Folha de São Paulo. Estadão, né? Sei lá, às vezes. Mas é Globo, é sem nem... Eles gostam, que é TV. Eles gostam de aparecer. Então, jogaram a Daniela Lima lá na segunda divisão. Esqueceram dela. E a Luísa Martins está falando, ó, o fim das sanções e o tempo com o Neto. O que pesou para Barroso deixar o Supremo? Sim, a perda de visto, a possibilidade de, quem sabe, entrar no radar de uma Magnitsky. Isso pesou para o senhor Barroso renunciar ao cargo, se aposentar mais cedo. Isso aqui não é informação só da Luísa Martins, não. Tá ali, ó. O Johan, ela e o Rafael Moraes Moura, que são as pessoas que trabalham junto da Malu Gaspar. Aposentadoria. Barroso se sentia o ministro do Supremo mais atingido por sanções de Trump. Caso fosse incluído na lista de sancionados pela Magnitsky, Barroso e seus parentes imediatos estariam sujeitos ao congelamento de ativos mantidos nos Estados Unidos, como o apartamento de Miami. Além disso, o ministro seria afetado no Brasil em qualquer transação com lastro em dólar ou operada no exterior. Então, tudo indica que o Barroso ele não vai ficar no Brasil. Às vezes pode morar em Paris. E aí? Sancionado na Magnitsky na França, não é bacana, né? Mas tem gente que vai falar que não, isso não tem nada a ver. Mesmo a CNN, a Globo, te deixando claro. É o peso que as sanções tiveram na vida do ministro. Espero que sanções dos Estados Unidos se resolvam. Esse print acho que eu peguei na hora certa, né? Consegui capturar bem. Olha a cara de felicidade, né? Do Barroso. Feliz da vida, né? Mas não tem nada a ver não, gente. Não tem nada a ver com os Estados Unidos. Isso que botou aqui outro print dele, né, em preto e branco. O bicho não para de chorar. Ô menino sentimental. E ela diz, anos de construção, sustentação e adoração pela imagem pública. Tudo isso, né, desabaram num piscar de olhos. Barroso conquistou prestígio, títulos, aplausos, holofotes e riqueza. Tudo o que o mundo valoriza. Mas a perda de um visto revelou sua fraqueza e pobreza. A soberba de joelhos ante a fragilidade. Barroso não chora por gratidão, nem por arrependimento. Chora pelo ego arranhado. Tudo na vida, em especial na política, sempre vai ter um lado bom e um lado ruim. É muito difícil a gente ter coisas que são puramente positivas. Essa questão do Barroso, sei lá, ele iria se aposentar em 2033. A priori, iria se aposentar em 2033. Então, o próximo presidente, se não vencer agora em 2026, né, assim, o de 2026 indica 3. E aí, na virada, né, indicaria, a depender, a direita voltando. 1º de janeiro de 2027, indica 3. Com os dois que tá lá, fica 5. Então, o próximo presidente já teria a maioria. Então, você, com certeza, vai ter alguém agora que vai ficar muito mais tempo no Supremo. Isso para a esquerda é ótimo, maravilhoso, ainda mais quando você coloca uma pessoa tipo o Messias, que é a principal tendência, né? Um cara declaradamente de esquerda e ligado ao PT. Mas, entretanto, porém, todavia, tudo tem o outro lado também. E o Mafinha fez 2 postagens que eu acho que são bem pertinentes. Eu acho que a outra eu gostei ainda mais do que essa. O Mafinha fala assim, ó. No primeiro momento, parece que o Mafinha tá falando, né, com muito otimismo, muito emocionado. Se você para assim, né, porque a gente fica com essa dúvida, você para, você respira e realmente pensa no que o Mafinha tá falando, você fala, cara, ele não tá errado. A direita não tinha uma vitória tão absurda quanto essa desde a eleição de Bolsonaro. Afinal, todo mundo sabe que o impeachment da Dilma só saiu porque Temer e o Centrão quiseram. Não foi por causa dos protestos, muito menos do que em Kataguiri, né? Só trouxa acredita nisso. Mas, pelo amor de Deus, né, gente? Não, o povo foi pra rua. Dilma... Não foi por causa disso. Eles resolveram fazer um acordo, derrubar Dilma. Você acha que o governo Lula pedalar fiscalmente vai cair? Não cai. Por quê? Porque o Centrão que o apoia e o sistema que o apoiam também não querem. Mas naquele momento, né, tudo que estava rolando,
Operação atrás de operação, possibilidade de pessoas serem presas, tinham que estancar a ferida. Resolveram derrubar Dilma. A máfia continua, né? Agora, a desistência precoce de Barroso é 100% responsabilidade do Eduardo Bolsonaro. E querendo ou não, é uma vitória assombrosa, que se analisada sem fleuma e sem a ânsia de descobrir quem será o novo nome, vai melhorar, vai piorar, mas só olhando nisso, já mostra que o futuro é muito sombrio para quem ajudou a máquina de perseguição da direita. Porque toda essa pressão que está acontecendo, toda essa insatisfação popular, ela não vai desaparecer. Quando falam, a polarização, ela não vai desaparecer. A insatisfação das pessoas, ela vai continuar, ela só vai aumentar. Quando você olha para o mundo, você vê que essa força antissistema, esse sentimento antissistema não para de crescer. Acho que o ponto é do Eduardo Bolsonaro, você também consegue provar no próprio voto do Fux. Não faz nenhum sentido o Fux admitir a denúncia, né, da PGR, o indiciamento, para depois ele falar no seu voto que aquele caso, o caso da trama golpista, não deveria ser julgado no Supremo, por isso era todo nulo, do início até o fim. Quando você olha para os ministros também, não venham querer me falar que suas esposas não ficam, né? No vídeo dele, tu resolve tua vida aí que eu não quero saber de Magnitsky. Tá indo longe demais, sabe? Minha vida tá calma, tá mansa. Com certeza, esses caras aí estão com um relacionamento muito chato dentro de casa. E Eduardo Bolsonaro conseguiu esse feito gigantesco, uma pressão a ponto do cara pedir pra sair no final do dia, a própria Globo, sem nem deixar claro. Isso porque não tem mandato. Então, assim, não foi uma coisa que ele fez porque ele tem mandato. Ele não fez como deputado, o cara fez como civil. Renunciou ao mandato, foi lá e fez. E depois o Mafinha fala assim, nunca na história da política pós-redemocratização, uma força política havia conseguido forçar a saída de um ministro do Supremo. Tenho minhas dúvidas. Depende da forma e da saída, né? Se você parar a pensar, o Joaquim Barbosa saiu. Então teve uma força política. Eu acho que se você modificar isso para a força popular, né? Uma força popular lastreada no sentimento da população jamais tinha conseguido forçar a saída de um ministro. Ou vocês acham que o Joaquim Barbosa saiu porque ele estava sentindo dor nas costas, né? Pelo amor de Deus também, né? Pelo amor de Deus. Isso é uma ferida aberta na corte. Isso sim. Quem não percebe isso está iludido. O poder do bolsonarismo, mesmo depois de tantos ataques, é inigualável. Tem alguma outra força na sociedade que consiga incomodar o sistema? O bolsonarismo pode ter todos os defeitos. Bolsonaro pode ter todos os defeitos. Mas até agora não surgiu nenhum outro grupo que incomode tanto o sistema que comanda o Brasil quanto o bolsonarismo. O PT, que por anos confrontou o Supremo, não chegou nem perto disso e foi completamente sobrepujado. Quando eu digo que o bolsonarismo é a força política que vai ditar o Brasil nos próximos 50 anos, é disso que eu estou falando. É simplesmente inacreditável e com certeza é só o começo. Eles só vão para cima do bolsonarismo. Só o bolsonarismo consegue tirar essa turma do sério. E é por conta dessas e outras que temos coisas como esta. Moraes nega pedido da defesa de Talhaferro para notificá-lo por carta na Itália. Eu não sei como funciona o Estado Democrático de Direito, mas o ministro disse que ele não ia mandar carta rogatória nenhuma, né? Vai manter a citação aí por edital, porque na decisão dele está dizendo, né, que Talhaferro criou dificuldade para ser notificado. O denunciado encontra-se fora do território nacional exatamente para reiterar prática criminosa e evadir-se de possível responsabilização judicial. Pronto, tá vendo aí por quê, né? Eu acho, às vezes, que é uma perda de tempo se defender. Uma vez que você entra num inquérito desse, é melhor evitar a fadiga. Não gastar assim, pra quê? Eu fico pensando, cara, tu já sabe que tu vai ser condenado. Pra que gastar dinheiro com advogado?
faz nem sentido. Economiza esse dinheiro aí. Porque depois tu gasta o dinheiro, tu se desgasta, tu às vezes cria até uma falsa esperança para no final ser condenado e ainda perder o dinheiro com o advogado. Aí, veja só, ontem teve um caso e eu achei as matérias da imprensa bem desonestas perante o que a defesa do Felipe Martins afirmou. Essa da UOL foi a que achei a mais justa em termos de manchetes, porque a imprensa noticiou assim, ó: defesa de Felipe Martins perde prazo para se defender. Perde prazo, né? E não sei se foi bem isso. Não sei. A UOL só coloca de outra forma. Moraes aponta má fé e destitui defesa de ex-assessores de Bolsonaro. E não foi só do Martins, também teve do Câmara. Moraes justificou que houve tentativa de atrasar o processo. Mesmo depois de serem intimados, as defesas não apresentaram as alegações finais dentro do prazo legal de 15 dias, que terminou na terça-feira. Mas tem o outro lado, que até o momento eu não vi sair na imprensa. Mas eu fui lá olhar, né? Primeiro eu trazer aqui a postagem da Bárbara, depois trazer a postagem aqui do Chiquinho, que é quem tá defendendo o Felipe Martins. A Bárbara, em relação a essa história de não apresentar as alegações finais, ela colocou duas notícias de anteontem, ou seja, antes desta decisão, e ela fala assim, ó: o que está acontecendo no caso Felipe Martins ultrapassa qualquer disputa política. É um claro abuso de autoridade e mais um ataque frontal ao devido processo legal. É completamente falsa a afirmação de que a defesa do Felipe deixou de se manifestar nos autos. A defesa do Felipe protocolou uma petição incidental de desentranhamento, denunciando que o PGR Paulo Gonet alterou a acusação e juntou novos documentos de forma indevida, o que torna impossível as alegações finais. Toda a imprensa noticiou essa peça, como os prints provam. Moraes deveria ter julgado o mérito dessa petição e não destituir os advogados sem sequer ouvir as partes e sem qualquer base legal. É uma reação de abuso de poder diante da verdade. Quando a defesa mostra provas de manipulação processual, o sistema responde tentando calar os advogados que as revelou. Não é apenas Felipe que está sendo silenciado, é o direito de defesa, a advocacia independente e o próprio devido processo legal que estão sendo atacados. A OAB precisa agir de forma urgente. E aí a Bárbara colocou duas notícias que corroboram com o que ela está falando, né? Que, olha, teriam aí novas provas que foram adicionadas ao longo do processo, e a defesa, né, meio que está pontuando isso. Tá ali, ó. Felipe Martins contesta provas e pede reabertura do prazo para alegações finais em ação sobre golpe. Defesa diz que PGR apresentou documentos fora do período permitido. Isso daqui foi publicado antes da decisão do Moraes. Defesa de Felipe Martins pede mais prazo e contesta provas. Advogados do ex-assessor protocolaram a petição incidental e não entregaram alegações finais no prazo estipulado pelo ministro. Aí, independente de quem tá certo, que eu não sou o juiz do caso, eu acho que tem que dar espaço para a defesa do Felipe. O Chiquinho falou assim, ó: nota de defesa de da defesa de Felipe Martins sobre a decisão de Moraes que nos destituiu da representação. Em razão de informações incorretas que vêm sendo divulgadas na imprensa a partir do temerário despacho do ministro, a defesa de Felipe esclarece que não houve inércia dos advogados constituídos no processo em trâmite no Supremo. Antes mesmo do término do prazo, foi protocolada petição incidental de desentranhamento, medida processual legítima e expressamente prevista no Código de Processo Penal, destinado a impugnar a inovação probatória indevida promovida pela PGR na fase de alegações finais, quando forem inseridos, de forma extemporânea, novos documentos e arquivos eletrônicos, sem cadeia de custódia, sem perícia e sem contraditório técnico. A petição demonstra, de forma detalhada, que a PGR inovou na acusação e inseriu documentos novos, incluindo ofícios administrativos, cópias reprográficas sem originais, fotografias, entre aspas, apócrifas de aplicativos, deve ser prints, dados de geolocalização não periciados e um suposto discurso depois do encerramento da instrução, o que é vedado pelo sistema acusatório.
O pedido também demonstrou que tais elementos não podem ser valorados como prova. Artigos 155, 158-A, 158-F e 159 do Código de Processo Penal. E requereu de forma subsidiária a reabertura da instrução e novo prazo sucessivo para a apresentação das alegações finais, após a devida análise técnica dos materiais. Portanto, não houve perda de prazo, mas sim o uso regular de um instrumento jurídico para preservar o contraditório substancial e a paridade de armas, já tão vilipendiados no âmbito do processo sobre a face da trama golpista e também para evitar decisão surpresa, conforme reconhece o próprio Supremo Tribunal Federal em precedentes como HC 166373 e súmula vinculante 14. Ressalta-se ainda que o artigo 261 do Código de Processo Penal e a jurisprudência do STJ, aqui ele está falando de outra coisa, porque o Supremo destituiu e falou: vocês agora não vão ser mais os advogados do Felipe, nem do Câmara, e quem agora vai advogar por eles é a Defensoria Pública da União, a DPU. Aí ele está falando o seguinte, ressalta que o artigo 261 do Código de Processo Penal e a jurisprudência do STJ determinam que, mesmo em casos de suposta omissão, vamos supor que realmente teve omissão, eles não apresentaram as alegações finais como deveriam. Ainda assim, o réu, Felipe Martins, ele deve ser pessoalmente intimado para indicar um novo advogado antes da atuação da Defensoria Pública, justamente para proteger o direito de defesa técnica de sua confiança. Ao destituir os advogados de ofício, sem oitiva prévia das partes e sem advertência/gradação, o ministro viola o contraditório substancial e tenta, na prática, privar o Felipe de seus advogados de confiança e também impedir o exercício legítimo da advocacia. A defesa permanece atuando com serenidade e firmeza na defesa da legalidade, da ampla defesa da verdade dos fatos e irá assim surgir contra mais esse absurdo, protocolando denúncias junto à AB, Comissão Interamericana de Direitos Humanos e outros órgãos pertinentes. Para por aí? Não. O dia ontem foi cheio de Estado Democrático de Direito. Daniel Silveira pede a Moraes para emitir carteira de trabalho e abrir conta bancária. Que dilema interminável, né? Ele agora tá aí, né? No acho que é semi-aberto, né? Eu não sei como é que classifica o regime que ele tá. Daniel Silveira não consegue se registrar no gov.br porque o seu CPF está bloqueado pelo Moraes. Mano, Daniel Silveira devia entrar em contato com o Sleep Giants, que agora tá lá querendo auxiliar que o povo tenha acesso ao gov.br. Aí ele está impedido de expedir a sua carteira de trabalho para registro, porque o CEFLEP está bloqueado. Também não consegue abrir uma simples conta salário, pois o seu CPF também está bloqueado. Na decisão do aberto, de 29 de setembro, Moraes manda Daniel comprovar emprego formal. Então, ministro, por favor, desbloqueie o CPF do Daniel Silveira, por gentileza. Espero que isso aconteça. Enquanto isso, mais uma dose de Estado Democrático de Direito. Obviamente aqui o Facebook é fascista, né? Meta, que controla o Facebook e Instagram, diz que não pode integrar dados de contas que ameaçaram Dino. Eles informaram aí por Moraes que 3 contas estão fora da jurisdição brasileira. Eu não vou dar, não. Pronto. Eu mandava logo prender o Zuckerberg. Mandava logo prender o Mark Zuckerberg. Segundo a Meta, as contas fora da jurisdição brasileira se encontram em 3 países diferentes. São Estados Unidos, Portugal e Argentina. Eu mandava prender logo o Mark Zuckerberg. Fascista golpista. Aí atentando contra o Estado Democrático de Direito. Eduardo ontem destacou aqui, né? Uma notícia da Terra. Quem é o ex-BBB envolvido no 8 de janeiro e refugiado na Polônia? O subtítulo é bem curioso, que tá ali, Didi Red Pill, que tem mandado de prisão preventiva no Brasil, conseguiu asilo político num país europeu e defende anistia, né? Veja como o Didi é um miserável. Mas vou até pegar aqui, a canetinha para grifar. Olha só, ele conseguiu asilo político. Olha, a Polônia
faz parte da União Europeia. Pelo que me consta até então, ainda não é, né, o fascismo encarnado. A imprensa brasileira não se questiona porque um país, membro da União Europeia, aparentemente ainda democrático, concedeu asilo político. Para você conseguir asilo político, você tem que provar que você realmente é um perseguido político. Mas tá ali, né? Didi não sei se vocês sabem, ele é o primeiro asilado político. Tem muita gente que se exilou, mas ainda não conseguiu o status de asilado. Ele realmente conseguiu o status de asilado no papel. Falou: ó, nós reconhecemos, Didi, que você é alvo de uma perseguição política implacável. Fala do Didi, Didi é brabo. E não para por aí não, né? Eduardo fala assim, ó: Moraes coleciona pedidos de extradição negados e joga na lama a credibilidade do juiz. Aí ele fala, ó: querem deportar o Alan lá nos Estados Unidos, dezenas, 2 de janeiro na Argentina, o Oswaldo da Espanha, que foi negado, a Itália, do Taliaferro, também foi negado. A lista cresce e o isolamento jurídico do Brasil se torna cada vez mais evidente. Some-se a isso outros casos de sucesso em pedido de refúgio e asilo político, como o do jornalista independente Didi Redpil, recentemente acolhido pela Polônia. Didi relatou de deixar do Brasil, através do Paraguai, cerca de uma semana após os atos 8 de janeiro, que ele cobria pessoalmente para seu canal no YouTube. Felizmente, ele conseguiu prever a perseguição que se aproximava, hoje está livre e, como tantos outros, aguarda o dia da anistia e o restabelecimento do Estado Democrático de Direito no nosso país. E o Didi fala o seguinte, né? Obrigado, Dudu, por se lembrar de mim. Sigo na luta e, há 10 dias atrás, denunciei a ditadura do judiciário no Parlamento Europeu e estava lá, bonitão, terno e gravata. Não só conseguiu asilo político, você tem que comprovar a sua situação de alvo, como ainda o Didi tava no Parlamento Europeu. Lá vai o Didi. Agora que é uma Magnitsky europeia contra o juiz. Esse Didi tá demais, viu? Didi é brabo, velho. Didi, fala dele, viu? Fala do Didi. Tinha que ser baiano, né? Só não presta porque ele é de Salvador. Salvador é meio sem graça. Passando lá pelo Twitter, vi essa postagem aqui do Pavel Durov, que é o dono do Telegram. Ele fala muito, né? Ele tá falando sobre o aniversário dele, acabou de completar, ele não tá muito feliz por isso. E ele faz uma análise que eu acho que que realmente se aplica ao mundo todo, né? Em especial ao Brasil. Estou fazendo 41 anos, mas não estou com vontade de comemorar. Nossa geração está ficando sem tempo para salvar a internet gratuita, criada para nós por nossos pais. O que antes era a promessa de livre troca de informações está se transformando na ferramenta máxima de controle. Países que antes eram livres estão introduzindo medidas distópicas, como identidades digitais no Reino Unido, verificações de idade online na Austrália, varredura em massa de mensagens privadas na União Europeia. A Alemanha persegue qualquer um que ouse criticar a autoridade na internet. O Reino Unido está prendendo milhares de pessoas por seus tweets. A França está investigando criminalmente líderes da tecnologia que defendem a liberdade e a privacidade. Não ache que o que acontece no Brasil é algo isolado. É parte de um plano muito maior. Um mundo sombrio e distópico se aproxima rapidamente enquanto dormimos. Nossa geração corre o risco de entrar para a história como a última que teve liberdades e que permitiu que elas fossem retiradas. Óbvio que não é por nossa conta, né? A gente tá aqui tentando fazer alguma coisa. Fomos alimentados com a mentira. Fomos levados a acreditar que a maior luta da nossa geração é destruir tudo o que os nossos antepassados nos deixaram. Tradição, privacidade, soberania, livre mercado, liberdade de expressão. Ao trair o legado dos nossos ancestrais, nos colocamos num caminho rumo à autodestruição moral, intelectual, econômica e, por fim, biológica. Então, não vou comemorar hoje. Estou ficando sem tempo. Nós estamos ficando sem tempo. Mas do mesmo jeito que o mal cresce ao redor de todo mundo, o bem também avança. Mas calma que eu vou chegar lá. Calma que eu vou chegar lá. Tem notícia boa. Tem notícia boa mesmo, gente, de coração, para animar. Mas antes, o Van Garten grifou não só o título, como o anúncio, né? Olha quem tá anunciando no Metrópolis. Governo do Brasil, fala do Lula. Apex,
Eita, como é bom, viu? Como é bom ser do consórcio. As verbas de publicidade. Lula lidera em todos os cenários de primeiro e segundo turno, de Genial Quest. Aí o Van Garten fala assim, né? Calam o maior líder da direita, esquecem-no dentro de casa, numa prisão cujo inquérito não teve denúncia. Surgem altos-falantes terceirizados, com ruídos e dizendo que ninguém quer ouvir. Para tudo isso, rios de publicidade estatal a todo canto, como também se vê nessa coincidência printada ao acaso. Fica o aviso, ou a direita acorda e entra no jogo de verdade, ou vai ficar na lacração e no desafio ao galo. O Carlos reforça o que o Van Garten está falando. Não é possível debater o futuro do país enquanto o principal líder da oposição permanece preso de forma arbitrária e injustificada. Situação que alinha ainda mais o país de modelos autoritários como observado na Nicarágua. A democracia depende do respeito às instituições, à liberdade política e ao direito de participação. Sem isso, qualquer diálogo sobre políticas públicas ou direção do país perde legitimidade. E isso é o Brasil atualmente. Eu vou deixar aqui. Lê isso aqui. Eu não vou comentar logo aqui. Nos últimos dias eu tava vendo um monte de coisa. Dá tempo de comentar. Tava vendo. Às vezes eu gosto de parar pra ver algumas coisas. Não porque eu vou aprender alguma coisa. Eu não vou aprender nada. Não é querendo ser arrogante. É porque eu sei que vai ser alguma discussão muito infrutífera. Então por que eu gasto esse tempo? Porque eu quero saber o que os malucos estão falando. Tem um canal chamado Redcast. Aí o host lá do canal botou o dente, começou a pentear o cabelo, chamou o Chifre e o Monark. E lá fui eu assistir. No meio de muita mentira, muita desinformação, porque eu quero saber, né? Porque essa galera acabasse fazendo a mente dos isentões. O Chifre até tem um respeito, muito mais respeito do que os outros dois. Acho que o Chifre até tem direito de reclamar de muita coisa. E era o cara que, no frigir dos ovos, meio que defendia Bolsonaro. Não defendia tanto, mas rebatia muita coisa aí que Monark e o outro lá estavam comentando. E aí o povo entra na discussão, e eu acho que vocês já devem ter visto isso, e aí eu trago tanto essa postagem do Carlos, quanto isso aqui do Van Garten, e às vezes o pessoal coloca assim, não, se Bolsonaro aí fosse um líder de verdade, se Bolsonaro fosse um líder de verdade, ele meio que se entregava aí, fala aí só todo mundo aí e me prenda no lugar deles. Gente, quando você tá num conflito, numa guerra de verdade, normalmente você não tende a proteger o general, porque na cabeça do general normalmente tem não só uma percepção maior de tudo que está acontecendo por tempo de serviço, tempo de casa, estrutura militar, estudo, tudo mais. Então, se você derruba um cara desse, você meio que atrapalha toda a estratégia do conflito que está sendo montada. Fora que, além disso, você ainda tem aquela perda da componente da moral. Imagine, o General X foi abatido. Cara, quando a gente acompanha esses conflitos, a gente vai... Espero que dê tempo de falar sobre até a questão lá do Tratado de Paz, que Trump aí merece ganhar o Nobel da Paz. Intermédio de um acordo entre Israel e o Hamas. Quando tem um conflito como esse, os estados se preocupam em derrotar soldado raso ou meter míssil onde estão os líderes. Aí você pega essa análise e traz para o dia a dia. Como se fosse algo nobre e algo inteligente. Sacrificar o líder pelas pessoas. Não acho que Bolsonaro deixaria de se sacrificar pelas pessoas. Eu acho que ele já deu algumas provas disso ao longo do tempo. Poderia ter feito diversas coisas, mas preferiu não. Eu vou aqui, sei lá, sofrer em nome de uma causa maior, que ele não teria, nenhum tipo de lucro ao longo desse processo, como a própria questão do fique em casa. Bolsonaro poderia ter comprado uma posição onde ele ficaria muito confortável, não seria criticado pela imprensa, ao custo de muita gente ter a sua liberdade negada. Ele poderia ter feito isso.
Mas Bolsonaro preferiu sacrificar a própria popularidade, o próprio discurso e tudo mais, para não, velho. Eu vou bater aqui o pé que é pro povo ter o direito de ter liberdade de tomar sua própria decisão. Aqui é só pra pegar um exemplo. E aí eu fico vendo essas discussões intermináveis. As pessoas aí ficam assim, não, porque o povo ficou lá. Aí falam no podcast, porque o Bolsonaro incentivou as pessoas a ficar na frente dos quartéis. Aí eu fiquei pensando, cara, Bolsonaro falou assim em vídeo, ó, gente, vai pra frente do quartel, vai fazer isso. Esses acampamentos começaram já no dia depois da eleição. Aí o Chifre, em determinado momento, até fala assim, não, mas Bolsonaro, pô, falou pro pessoal voltar pra cá. Não, falou, já tava isso, tava aquilo outro. Cara, Bolsonaro ainda no Brasil fez uma live falando isso, que o Brasil nem ia acabar amanhã, que a oposição tem que se reunir, começar a trabalhar, umas 4 anos que tem aí. Eu já botei esse recorte aqui. Ele grava isso aí, se não me engano, dentro daquela biblioteca lá no... acho que é na Alvorada, né? Sempre me esqueço, enfim. Em um dos palácios. E aí o povo fica com essa discussão. Aí você vê o momento que tá acontecendo agora. A turma acha que não, que tem que discutir anistia, mas tem que deixar Bolsonaro de fora. Mas que movimento político é esse? Que a grande força que você tem, que é um ativo desse movimento político, porque o Bolsonaro é uma pessoa conhecida. Será que tem alguém no Brasil que não conhece Bolsonaro? E aí fica esse povo que vive às vezes na internet, numa bolha, numa microbolha, que é um Twitter da vida, um Instagram da vida, sabe? De pessoas que acompanham o que está acontecendo. Aí não, vocês querem sacrificar um ativo eleitoral, alguém que, estando livre, leve e solto, provou em mais de uma oportunidade que sabe colocar gente na máquina, que pelo menos são melhores que petistas. Longe de ser um cara perfeito. Eleição de 2018, o cara meteu mais de 40. Ah, será que... O cara elegeu no partido dele, um partido sem fundo, partidário. Na eleição de 2022, eu não sei se vocês lembram, o PL não estava com o fundo partidário da eleição de 2018. Foi o maior fundo partidário. E o maior fundo partidário foi utilizado pela União Brasil, que se fundiu com o PSL. Mesmo sem o fundo partidário que merecia, meteu quase 100 no PL. Foi 99. A bancada ficou com 13 senadores no Senado, fora os outros que elegeu por outros partidos. Eleição municipal. Você olha o crescimento do PL. Foi o maior crescimento. Na época, a própria imprensa admitiu como uma grande força. E aí fica uma discussão maluca que o cara tá preso em casa de forma injusta, porque é de um inquérito que ele não foi denunciado, e fica um monte de Zé boca aberta que comia cocô quando era criança. Não comia meleca não, comia cocô, certeza. Monarca ali sentava no piniquinho, 2, 3 anos de idade, metia o dedo na bosta e comia. Mas certeza, come bosta. Aí cresceu com doença no cérebro, bactéria no cérebro, como dizia meu professor, pra falar merda dessa, que devia... Rapaz, que idiota! E o povo leva esse tipo de coisa a sério. Eu fico maluco. Agora, abrir a boca pra denunciar o que tá acontecendo, trabalhar pra construir alguma coisa, ninguém faz. Ninguém mexe uma pena. Uma pena. Uma pena. Tá tão disposto a promover mil diálogos embaixo e tudo mais, mas construir alguma coisa sólida, ninguém quer. Ajudar a desmentir alguma coisa, ninguém quer. Usar o capital político e o alcance de voz para defender alguma pauta, seja anistia, ninguém quer. Ninguém quer. É só jogar pedra no desgraçado do Bolsonaro, que é o errado. Ele é sempre o errado. Vamos adiantar. Eu não sei se vou falar do Nobel da Paz mais. Mas tem notícia boa ainda. Calma. Mesmo seu Nobel da Paz. Moraes autoriza Valdemar e Ciro Nogueira a visitarem Bolsonaro. E Eduardo diz, rapaz, todos que visitam Bolsonaro têm um dever moral de se manifestar contra a sua prisão ilegal, sustentada por inquérito já encerrado. Somente após esse reconhecimento é que outros temas podem ser tratados. A defesa da liberdade é um valor essencial da democracia. O silêncio diante uma injustiça tão evidente compromete a credibilidade e a autoridade moral de qualquer um que o visite e não denuncie mais este abuso. E tu não vem me pedir pra não cobrar. Olha, se teve alguém
que abraçou o Jair, entrou na lama, mas sem pensar, fui eu. E eu, assim, não teve outro. Tem gente que pode, sei lá, pode ter um mês que subiu no barco, mas em todas. Porque teve episódio que... Rapaz, teve episódio que teve que tremeu. Não é que pulou do barco, não, mas que tremeu e eu tava lá. E eu fico maluco. E, assim, um exemplo foi o Ciro Nogueira ontem. O que eu fico louco e eu reclamo aqui é o senhor Tarcísio. Eu tomei um pavor. O cara foi lá visitar o Bolsonaro. O cara não consegue pegar o microfone e falar, pô, olha, eu venho aqui visitar o Bolsonaro e eu tô triste porque o cara tá preso no inquérito, ele não foi denunciado. Agora, pro Tarcísio abrir a boca nas últimas horas e falar, o Haddad está me atacando. Aí ele abre a boca. Rapaz, bicho, o que acontece com essa classe política brasileira é um monte de ingrato. Eu sou covarde, assumido, mas vocês são piores do que eu. Vocês tinham que ter vergonha de ser mais covarde do que eu. Aí vamos cortar pro Ciro Nogueira. Ele foi lá visitar Bolsonaro, né? Nenhuma palavra do que tá acontecendo com o Bolsonaro. Mas ele não falou algumas coisas e o tom que ele adota são bem interessantes. Que ele vai falar de 2026. O Clark até diz ali, ó, dá pra ver o constrangimento, a fuga pela tangente, quando pergunta sobre 2026. Escute só, né? E ele fala, ó, gestos, risadas forçadas, olhares desconfortáveis. Veja esse vídeo no seu celular, vou mandá-lo no Telegram. Mas escuta aqui o Ciro Nogueira. As pessoas, não é os meus preferidos. Meu preferido era o presidente Bolsonaro. Como isso não é viável, eu acho que os candidatos viáveis que nós temos hoje no país é o governador Tarcísio e o governador Ratinho. Eu acho que são os que nos levariam à vitória mais fácil. Em relação à vice-presidência, senador, o senhor está pensando na vice? Não, eu estou pensando em cumprir bem o meu mandato como senador, vou ser candidato à reeleição. E vamos primeiro escolher o nosso candidato a presidente, depois a gente discute a questão de vice. Foi discutido sobre 2026 hoje com o Jair Bolsonaro? Também. Também. Esse momento é impagável. Foi discutido? Também. Ô, gente. Você já viu notícia... Você, alguma vez em sua vida, já ouviu alguma notícia boa e alguém te falou, pô, mas não conta não, que é segredo. Se alguém te pergunta, tu chega a abrir aquele sorriso, né? É do ser humano. Assim, eita, tu abre um sorrisão. Ah, não! O Ciro Nogueira faz cara de cu. Me perdoa a palavra. Saiu aqui sem querer. Eu que eu tô puto da vida. Mas o cara que é de idiota, né? Cara que é sem graça. O que é que significa? Significa que eles falaram em 2026 e o Ciro não ouviu o que ele queria. Ele não ouviu o que ele queria sobre o Ratinho Júnior, ele não ouviu o que ele queria sobre o Tarcísio e ele não ouviu o que ele queria sobre ele ser vice. Senão ele não dava essa risadinha amarela. Nada, ele falava, não, vai chegar um momento aí que a gente vai poder falar, coisas boas estão sendo feitas, ia estar, sabe, cheio de energia. Foi pra chantagear Bolsonaro e saiu sem nada. Chupa Ciro Nogueira. Aí o outro miserável, que também quer visitar Bolsonaro, pra chantageá-lo, Valdemar. Tá ali, ó. Pra Valdemar, Trump e economia ajudaram Lula em pesquisa. O cara tá se esforçando pra ajudar o Lula. O Biden de Mogi segue firme na missão de neutralizar a oposição por dentro. Nem o Planalto faria melhor. Pra chegar nas notícias boas, ainda tem uma ruim. Eu acho que se eu der play pelo meu microfone, esse áudio da Anitta tá com som baixo. Podia até mostrar aqui o vídeo do Paulo Figueiredo, Talha Ferro. Mas acho que der play por aqui, o microfone tá com compressor, tem filtro, ele aumenta um pouco o volume. Tá baixo mesmo esse áudio. Escute só, né? A Anitta fala, cada vez que eu vejo mais sobre esse assunto, eu fico tentando entender como que Bolsonaro sobreviveu na presidência todo o mandato. É impressionante a quantidade de gente espertinha que tinha no entorno. E mais impressionante é eu me impressionar com isso. Basicamente atendendo as demandas que vinham do Alexandre por meio do Marco Antônio e do Ayrton, basicamente isso. Exatamente, mas tinha outras figuras no topo, o Alexandre, o Marco Antônio e o Ayrton bombardeando vocês com demandas. Mas o próprio Alexandre recebia input de um monte de gente. Exatamente. Eles tinham um grupo de WhatsApp ao qual eu não participava, que estava o Marco, que estava o Ayrton, que estava o capitão Macedo, que é o segurança do ministro, a Cristina, o Levi.
Parece que até o Chuí estava nesse grupo. Eu nunca participei. O Levi que você está dizendo é o José Levi? Exatamente, José Levi. Entendeu? Que foi você não sabe aqui na audiência, José Levi foi advogado-geral da União do governo Bolsonaro. No primeiro ano e meio do governo Bolsonaro, ele era o advogado-geral da União, ou seja, quem representava o Bolsonaro dentro dos interesses da União, do presidente, inclusive, no STF. Então, esse cara sai, vê como o presidente Bolsonaro escolhe bem, sai brigado com o Bolsonaro, se não me engano, porque se recusou a cumprir um pedido a respeito da Covid, sai e vai trabalhar no gabinete do Alexandre, e você está me dizendo que em 2022 ele fazia parte do grupo que ficava monitorando a internet e abastecendo o ministro de perfis para serem retirados, conteúdos para serem removidos e por aí vai. Eu nunca recebi nada que fosse do Levi, mas eu sei que o Levi participava do grupo. Quem era o Levi? Ele era o secretário da presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Tá vendo aí, né? Esse era o entorno. Eu acho que Bolsonaro, ele pode ter algum problema para escolher, mas eu tenho certeza que além de um possível problema para escolher, nos faltam nomes. Sabe, até para poder escolher você precisa ter um nome melhor. É surreal, bicho. Isso foi o governo, 4 anos assim. Gente, em todos os lugares tinham problemas. E, pô, pessoal, se coloca no... Por um dia, tenta imaginar. 20 ministérios. Quantas secretarias tem cada um desses ministérios? Quantas coisas tem que você quer que avance? Você tem tempo de acompanhar tudo isso? É impossível. O Lula nem tava recebendo ministro, assim, simplesmente não dá. Aí, fora os ministérios, as suas secretarias e os problemas internos, aí vem a imprensa, os 1001 assuntos, o judiciário, o lidar com o parlamento. Cara, com os partidos políticos, eleições, família... assim, eu acho que todo homem público em determinado momento acaba por sacrifica um pouco, né? Olha assim, eu nem de perto passo, creio eu, o tempo que eu deveria passar com minha família. A quantidade de tempo que eu passo fazendo isso aqui que eu tô fazendo, eu acho que é meio desmedido, mas enfim, né? Não acho ruim, não. Eu acho que eu gosto muito do que eu faço. Eu acho que talvez seja por isso que eu me coloco no lugar, né? Eu julgo dessa forma. Não dá, gente. Não dá. Mas, para não terminar só coisa ruim, tava falando do AGU, né? Estavam falando da AGU, jogando contra o judiciário. O judiciário jogando contra o governo Bolsonaro. Falamos muito sobre isso. Notícias positivas. Para deixar o Pavel Durov do Telegram, sabe, mais emocionado. Da mesma forma que a confusão cresce ao redor do mundo, as forças de resistência também crescem ao redor do mundo. O governo Trump 2 está sendo, assim, emocionante. Ontem anunciaram ali. A Procuradora-Geral de Nova York, a Letitia James, foi indiciada. Foi indiciada, rapaz. E quem é a Letitia? É uma miserável que perseguiu o Trump, perseguiu a família do cara. Ela não é qualquer pessoa. Até dossiê que a gente já fez lá atrás, sobre uma questão de carne com carbono zero, que vieram até pra cima da Carrefour e da JBS. A gente falou sobre isso na época. A senhora Letitia James estava envolvida. Toda a agenda de esquerda, essa mulher estava no meio. O Mike Pence, que vocês conhecem, que denunciou muita coisa, tá falando, né? Você tá tendo o karma que você merece. Meses atrás, tava lá o Bannon. Fevereiro. Isso aqui foi ontem. Fevereiro. Tava ali o Bannon, né? O que é que ele disse? Coloquei aqui a tradução. A verdadeira ameaça existencial ao governo Trump, e me refiro ao Elon Musk, o Bessent, o Ross, o Stephen Miller, e a todo o seu pessoal, e o Trump chamou, né? A gente falou do Ross, agora no final de semana, por causa do Pride 2025, o Trump chamou por causa do apagão do governo para cortar o dinheiro das organizações, né? Das entidades ligadas ao Partido Democrata. Enfim, a verdadeira ameaça está aqui nessa cidade, né? Nova York. Letitia James. No momento, Soros tem um promotor público concorrendo sem oposição que pode convocar um grande júri a qualquer momento e apresentar acusações criminais das formas mais falsas. Letitia comanda essa operação. Ela tem uma mídia de esquerda condescendente no jogo, um júri composto por esquerdistas radicais do Upper West Side e juízes totalmente envolvidos. Ela tem controle total. Peço a PGR, Pambonde, o Aras do Trump,
que inicia uma investigação criminal imediata contra a Letícia. Trump voltou a expor isso hoje no Truth Social. Essa é a verdadeira ameaça existencial ao seu governo. E foi lá e foi pra cima. Pra você ver, quando fala do Soros e tudo mais, não é aleatório, que o Trump também tá indo pra cima. E tá ali, ó. A família Soros e outros megas donos de alto perfil ajudaram a impulsionar a carreira política da procuradora de Nova York que está processando o Trump. Notícia de novembro de 2023. Se você for atrás nos Atlas, você vai ver que a gente já falou dela, a gente falou aqui em vídeo já. Soros e 2 membros de sua família e outros superdoadores ajudaram a impulsionar a carreira política da procuradora-geral de Nova York, a Letitia James, que está processando o Trump. E o Trump foi pra cima agora. Um dia da caça do caçador, o Trump foi perseguido. Voltou. E voltou diferente. Um grupo mais coeso, mais organizado. Você vê que a pauta ganha adeptos pelo mundo. Aqui tá em inglês, versão traduzida, né? O Bukele tinha dito outro dia, ó. Se você não destruir os juízes corruptos, não poderá consertar o país. Eles formarão um cartel, uma ditadura judicial e bloquearão todas as reformas, protegendo a corrupção sistêmica que os colocou em seus cargos. Quem concorda que precisa acontecer aqui na América? Elon Musk disse 1000%. E tá rolando. Tá rolando. O mundo, o bem vai vencer no final do dia. O bem vai vencer. Vai vencer. O Cauã, que adora recuperar posts interessantes do Olavo, 10 anos atrás, 20 de abril de 2015, o véu Olavo dizia: lembrem-se de que, dias atrás, eu disse que se elegêssemos um presidente verdadeiro, no dia seguinte, teríamos de enfrentar a resistência internacional dos poderes globalistas a que o PT serve. Hillary Clinton e a União Europeia correndo para embelezar artificialmente a imagem da Dilma nos dão um antigosto do que o povo brasileiro terá de enfrentar mais tarde. E isso aconteceu. Em 2015, tu tava onde? Tu tava comendo meleca. Agora tu não come mais meleca não, agora tu acordou. Agora você é uma pessoa que, com certeza, tem mais conhecimento do que você tinha lá atrás. Com certeza hoje você entende e consegue explicar melhor para seus amiguinhos o que realmente está acontecendo no Brasil e no mundo. Muito mais do que era em 2015. Aí o Caian diz, né? Olavo, em 2015, previu o golpe internacional que mais tarde atingiria o presidente Bolsonaro, articulado por setores globalistas, posteriormente revelado pelo Financial Times em junho de 2023. E desde aquela época, ele já alertava que o PT era vassalo do Partido Democrata Americano. O bicho era visionário demais, viu? E para encerrar o vídeo, para não ficar muito longo, o Dudu fala, né? Porque não querem ele como candidato. Sou muito radical. Como assim eu quero que todos os candidatos possam concorrer e deixar o povo escolher? Como assim eu defendo que velhos de mais de 70 anos de idade, né, não são terroristas? A verdade é, me chamou de extremista, radical? Quem fala isso? É no mínimo isentão, né? Pronto pra dar o bote. A mãe te fala do Prêmio da Paz, do governo Lula, que não dá. Tem umas coisas sobre Bolsonaro que me perturbam, viu? Tá louco. Às vezes eu escuto assim, só pra entender o que passa na cabeça dos isentões. Porque são uns podcasts que eu sei que o isentão vai ouvir. Aí depois eu vou ter que lá ficar ouvindo no Twitter, né? Central do Centrão, Centrão em Fúria. Uns pessoal falam, meu Deus do céu, por que esse povo fala tanta loucura? Ah, já sei onde foi que ouviram. Isso às vezes tira mais minha paciência do que ouvir os malucos da esquerda. Que os malucos da esquerda você já sabe que é maluco da esquerda, né? Mas os malucos então, nossa senhora. Enfim, vou mandar o vídeo do Talhaferro e o do Ciro Nogueira. Veja a cara dele. O sorriso amarelo de não ter conseguido extorquir Bolsonaro. Amanhã a gente comenta de outros assuntos. Se gosta do meu trabalhinho, quiser me ajudar um pouco mais, pode ser membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpai.com.br. Vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos, valeu meus amigos, fui!